O livro de Jasher, parte 16, capítulo 54. Judá rompe a porta para chegar a José e Benjamim. 1. E quando Judá viu as ações de José com eles, Judá aproximou-se e quebrou a porta e veio com seus irmãos diante de José. 2. E Judá disse a José: Não deixe isto parecer ruim na vista do meu senhor. Permita que teu servo, eu lhe peço, dizer uma palavra diante de ti. E José disse-lhe: Diga. 3. E Judá falou diante de José, e seus irmãos que estavam lá perante ele. E Judá disse a José: Certamente quando nós primeiramente viemos a nosso senhor para comprar alimentos, tu nos consideraste como espiões da terra, e trouxemos Benjamim diante de ti, e tu ainda brincas conosco neste dia. 4. Agora, portanto, o rei ouça minhas palavras, e permita, eu peço-te que nosso irmão possa ir junto com a gente para nosso pai, para que a tua alma não pereça este dia com todas as almas dos habitantes de Mitzraim. 5. Não sabes tu que 2 dos meus irmãos, Simeão e Levi, fizeram as cidades de Shechem, Siquém, e as 7 cidades dos amorreus, devido a nossa irmã Dina, e também o que faríamos por seu irmão Benjamim. 6. Eu com minha força, que sou maior e mais poderoso que ambos, venho neste dia a ti tua terra se tu não estiveres disposto a enviar nosso irmão. 7. Não ouviste o que o nosso Deus, que nos escolheu, fez a Faraó devido a Sara nossa mãe, a quem ele tirou de nosso pai, que ele feriu seu acampamento familiar com pragas pesadas. Mesmo até este dia, os egípcios contam esta maravilha uns aos outros. Assim irá o nosso Deus fazer a ti por Benjamim, quem tu tens neste dia tomado de seu pai, e devido aos males que tu neste dia fizeste a nós na tua terra, pois nosso Deus vai se lembrar de sua aliança com Abraão, nosso pai, e trouxer mal sobre ti, porque tu entristeceste a alma do nosso pai neste dia. 8. Agora, portanto, ouve minhas palavras que eu tenho neste dia dito a ti, e deixa nosso irmão para que ele possa ir embora, para que tu e o povo e tua terra não morram pela espada, pois você não poderá prevalecer sobre mim. 9. E José respondeu a Judá, dizendo: Por que tu abres tua boca, e por que tu te vanglorias sobre nós, dizendo: Força é comigo? Como o Faraó vive, se eu mandar todos meus valentes homens para lutar com você, certamente tu e estes teus irmãos irão afundar na lama. 10. E Judá disse a José: Certamente eu vim a ti teu povo para terem medo de mim, como o Senhor vive, se eu tirar uma vez minha espada, eu não aguardarei novamente até que eu tenha neste dia matado toda Mitzraim. Vai ter início contigo, e eu terminarei com Faraó, teu mestre. 11. José respondeu e disse: Certamente força não pertence só a ti, eu sou mais forte e mais poderoso do que tu. Certamente que se tu tirares tua espada, eu a colocarei ao teu pescoço, e no pescoço de todos os teus irmãos. 12. E Judá disse-lhe: Certamente se eu neste dia abrir minha boca contra ti, eu te engolirei até que tu sejas destruído de fora da terra e perecer neste dia do teu reino. E José disse: Certamente se tu abrires tua boca eu tenho poder para fechar tua boca com uma pedra, até que não sejas capaz de pronunciar uma palavra. Vê quantas pedras estão diante de nós. Realmente eu posso pegar uma pedra e forçá-la na tua boca e quebrar os teus maxilares. 13. E Judá disse: O Senhor é testemunha entre nós, que nós não desejamos batalhar contigo. Apenas dê-nos nosso irmão e nos iremos de ti. E José respondeu e disse: Como o Faraó vive, se todos os reis de Canaã viessem juntamente com você, você não o levaria de minha mão. 14. Agora, portanto, vá até seu pai e seu irmão será para mim um escravo, pois ele roubou a casa do rei. E Judá disse: O que é isto para ti ou para a pessoa do rei? Certamente o rei vai pôr diante de sua casa, em toda a terra, prata e ouro, querem presentes ou despesas. E tu ainda requeres sobre tua taça que tu colocaste no saco de nosso irmão e dizes que ele roubou de ti. 15. O Senhor o Criador proíbe que nosso irmão Benjamim, ou qualquer um da semente de Abrão roubar de ti, ou de qualquer outra pessoa, seja rei, príncipe ou de qualquer homem. 16. Agora, portanto, deixe esta acusação para que toda a terra não ouça as tuas palavras, dizendo que, por um pouco prato o rei de Mitzraim debateu com os homens, e ele acusou-os e levou seu irmão como um escravo. 17. E José respondeu e disse: Levem esta taça, e vão, e deixem seu irmão como escravo, pois é o juízo de um ladrão ser um escravo. 18. E Judá disse: Por que não tens vergonha de tuas palavras,
em deixar nosso irmão e pegar a taça. Certamente se tu nos deres a taça, ou 1000 vezes mais, não deixaremos nosso irmão pela prata que é encontrado na mão de qualquer homem, mas nós vamos morrer por ele. 19. E José respondeu: e por que vocês abandonaram seu irmão e venderam-no por 20 peças de prata até este dia? E por que, então, vocês não fariam o mesmo para este seu irmão? 20. E Judá disse: Deus é testemunha entre mim e ti, que não desejamos esta batalha. Agora, pois, dá-nos nosso irmão e vamos partir sem brigar. 21. E José respondeu e disse: se reunirem todos os reis da terra, não vão ser capazes de tomar seu irmão de minha mão. E Judá disse: o que é que vamos dizer a nosso pai, quando ele vir que nosso irmão não veio conosco, e chorar por ele? 22. E José respondeu e disse: isto é o que vocês dirão a seu pai: acordar venha antes do baúde. 23. E Judá disse: certamente tu és um rei, e por que tu falas estas coisas, dando um falso juízo? 24. E José respondeu e disse: não há nenhum juízo falso na palavra sobre seu irmão José, pois todos vocês venderam-no para os medianitas, por 20 peças de prata, e vocês todos mentiram a seu pai e disseram-lhe, que uma besta mal devorou, e que José foi rasgado em pedaços. 25. E Judá disse: eis que o fogo de Shuom, Shem ou Sem, queima em meu coração, agora eu vou queimar sua terra com fogo. E José respondeu e disse: certamente tua cunhada Tamar, que matou seus filhos, extinguiu o incêndio de Shechem, Siquém. 26. E Judá: se eu arrancar um único cabelo da minha carne, eu irei preencher toda a Mitzraim com seu sangue. 27. E José respondeu, e disse: esse é seu costume, fazer como você fez a seu irmão, a quem você vendeu, e banhou seu casaco em sangue, e trouxe a seu pai para que pudesse dizer que uma besta mal devorou, e aqui está o seu sangue. 28. E quando Judá ouviu esta coisa ele ficou extremamente irritado, e sua raiva queimou dentro dele, e havia naquele lugar uma pedra, cujo peso era cerca de 400 shekels, e a raiva de Judá foi estimulada, e ele pegou a pedra com uma mão e jogou para os seus e a pegou com a mão esquerda. 29. E ele a colocou depois sob seus pés, e sentou-se sobre ela com toda a sua força e a pedra foi transformada em pó pela força de Judá. 30. E José viu o ato de Judá e ele ficou com muito medo. Mas ele chamou Manassés e seu irmão, seus filhos, e eles também fizeram com outra pedra como Judá. E Judá disse a seus irmãos: não deixe qualquer um de vocês dizer, este homem é um egípcio, mas por ter feito isso ele deve ser da família do nosso pai. 31. E José disse: não somente para vocês é dada a força, pois também somos homens poderosos. E Judá disse a José: deixe, eu lhe peço, nosso irmão partir, e não arruinaremos teu país neste dia. 32. E José respondeu e disse-lhes: vão e digam a seu pai, que uma besta mal devorou como vocês disseram sobre seu irmão José. 33. E Judá disse a seu irmão Naftali: vai agora e numere todas as ruas de Mitzraim e volte e diga-me. E Simeão disse-lhe: que esta coisa não seja um problema para ti. Agora eu vou para o monte pegar uma grande pedra do monte, e nivelar em cada um da cidade e matar todos que estão nela. 34. E José ouviu todas estas palavras que seus irmãos falaram diante dele, e não sabiam que José entendia-os, pois eles imaginavam que ele não soubesse falar hebraico. 35. E José teve muito medo das palavras de seus irmãos para que eles iriam destruir Mitzraim, e ele mandou seu filho Manassés, dizendo: vai agora apressa-te e traz até mim todos os habitantes e todos os homens valentes junto, e que eles venham a mim agora a cavalo e a pé e com todos os tipos de instrumentos musicais. E Manassés foi e assim fez. 36. E Naftali fez como Judá lhe ordenou, pois Naftali era rápido como um cavalo ligeiro, e ele foi por entre as espigas de milho e não puderam alcançá-lo. 37. E ele foi e numerou todas as ruas de Mitzraim e contou as 12. E ele veio às pressas e disse a Judá, e Judá disse a seus irmãos: apressem-se, cada um coloque sua espada sobre seus lombos, e nós iremos sobre a cidade e mataremos todos, e não deixem um remanescente permanecer. 38. E Judá disse: eis que irei destruir 3 das ruas com minha força, e vocês devem cada um destruir uma rua. E quando Judá estava dizendo isto, eis que os habitantes de Mitzraim e todos os homens poderosos vieram em direção a eles, com todos os tipos de instrumentos musicais e gritando alto. 39.
e seu número foi de 500 na cavalaria e infantaria de 10.400 homens que poderiam lutar sem espada ou lança, apenas com as mãos e força. 40. E todos os homens poderosos vieram com grande assalto e gritando, e todos eles cercaram os filhos de Jacó e a terra tremeu ao som de seus gritos. 41. E quando os filhos de Jacó viram estas tropas, eles tiveram muito medo por suas vidas, e José fez isto para não aterrorizar os filhos de Jacó para que se tranquilizassem. 42. E Judá, vendo alguns dos seus irmãos aterrorizados, disse-lhes, porque estão com medo, uma vez que o Olhem está conosco. E quando Judá viu todos os povos de Mitzraim ao redor sob o comando de José para aterrorizá-los, somente José ordenou-lhes, dizendo, não toquem em qualquer um deles. 43. Em seguida, Judá apressou-se e puxou a sua espada e soltou um grito alto e amargo e ele bateu com sua espada, e ele saltou em terra, e ele ainda continuou a gritar contra todas as pessoas. 44. E quando ele fez esta coisa o Senhor fez o terror por Judá e seus irmãos cair sobre os valentes homens e todas as pessoas que os cercavam. 45. E todos eles fugiram ao som do grito, e eles ficaram apavorados, e caíram uns sobre os outros, e muitos deles morreram quando caíram. E eles todos fugiram de diante de Judá e seus irmãos e de diante de José. 46. E enquanto eles estavam fugindo, Judá e seus irmãos perseguiram-nos até a casa de Faraó, e todos eles escaparam. E Judá novamente sentou-se diante de José e rugiu como um leão, e deu um grito grande e tremendo. 47. E o grito foi ouvido à distância, e todos os habitantes de Sucot ouviram-no, e todo Mitzraim tremeu ao som do grito, e também as paredes de Mitzraim e a terra de Gozém caiu pela agitação da terra. E Faraó também caiu do seu trono sobre o chão, e também todas as mulheres grávidas de Mitzraim e Gozém abortaram quando ouviram o ruído do terremoto, pois ficaram apavoradas. 48. Faraó enviou palavra, dizendo, o que é isto que aconteceu neste dia na terra de Mitzraim? E eles vieram e disseram-lhe todas as coisas do começo ao fim, e Faraó ficou alarmado, e ele se questionou, e teve muito medo. 49. E seu medo aumentou quando ele ouviu todas estas coisas, e ele chamou José, dizendo, tu trouxeste a mim hebreus para destruir toda a cidade. O que você fará com um escravo ladrão? Mande-o embora e deixe-o ir com seus irmãos, e não nos deixe perecer através do seu mal, mesmo nós, você e toda a Mitzraim. 50. Se tu não desejares fazer isto, tirem de ti todas as minhas coisas valiosas, e vá com eles à sua terra, se tu gostas deles, pois eles neste dia destruirão todo o meu país, e matarão todo o meu povo, até mesmo as mulheres abortaram devido a seus gritos. Veja o que eles fizeram apenas com seus gritos e falando. Por outro lado, se eles lutarem com espada, eles destruirão a terra. Agora, portanto, escolha o que tu desejas, se eu ou os hebreus, se Mitzraim ou a terra dos hebreus. 51. E eles vieram e disseram José todas as palavras de Faraó, e José ficou com muito medo das palavras de Faraó. E Judá e seus irmãos permaneceram ainda diante de José indignados e furiosos. E todos os filhos de Jacó rugiram a José, como o rugir do mar e suas ondas. 52. E José teve muito medo de seus irmãos e de Faraó. E José procurou um pretexto para tornar-se conhecido a seus irmãos, antes que eles destruíssem toda Mitzraim. 53. E José mandou seu filho Manassés, e ele correu e se aproximou de Judá, e colocou sua mão sobre os seus ombros, e a raiva Judá permaneceu. 54. E Judá disse a seus irmãos, que ninguém de vocês a digam que este é o ato de um jovem mitzri egípcio, pois isto é o trabalho da casa do meu pai. 55. E José vendo e sabendo que a raiva de Judá permaneceu, ele se aproximou para falar com Judá suavemente. 56. E José disse a Judá, certamente você falou verdade em ter neste dia verificado suas afirmações sobre sua força, e seu Deus que se agrada em você, aumenta a sua saúde, mas diga-me verdadeiramente por que de entre todos os teus irmãos tu pelejas comigo por conta do rapaz, e como nenhum deles falou uma palavra para mim que lhe digam respeito. 57. E Judá respondeu a José dizendo, certamente tu deves saber que eu fiquei de segurança para o rapaz para seu pai, dizendo, se eu não o trouxesse, eu deveria ter a culpa para sempre. 58. Portanto, eu me aproximei a ti, de entre todos os meus irmãos, porque eu vi que tu não estavas disposto a deixá-lo ir de ti. Agora, portanto,
possa eu achar favor em teus olhos para que tu mandes ir com a gente, e eis que eu serei como um substituto para ele, e te servirei em tudo o que tu desejares, pois onde quer que me envies, irei te servir com grande energia. 59. Envia-me agora para um rei poderoso que tem se rebelado contra ti, e tu sabes o que eu irei fazer à sua terra. Embora ele possa ter cavalaria e infantaria ou um número grande de pessoas poderosas, vou matar todos eles e trazer a cabeça do rei diante de ti. 60. Não sabes tu ou não ouviste, que nosso pai Abrão com seu servo Eliezer derrotou todos os reis de Elão com seus anfitriões em uma noite. Eles não deixaram nenhum restante. E desde esse dia a força do nosso pai foi dada para nós como uma herança, para nós e nossas sementes para sempre. 61. E José respondeu e disse: Você fala a verdade, e falsidade não está em sua boca, pois também foi dito para nós que os hebreus têm poder e que o Senhor seu Criador se agrada muito neles. Quem então será contra eles? 62. No entanto, nesta condição eu enviarei seu irmão, se você trouxer diante de mim o filho de sua mãe, de quem você disse que ele tinha ido de você para Mitzraim, e ele deve vir a passar quando você trouxer a mim seu irmão irá levá-lo em seu lugar, porque nenhum de vocês foi segurança para ele para com seu pai, e quando ele vier até mim, eu vou então enviar com você seu irmão para quem no qual você ficou como segurança. 63. E raiva de Judá se acendeu contra José quando falou isto, e seus olhos caíram sangue devido à raiva, e ele disse a seus irmãos: Como este homem busca neste dia sua própria destruição e de toda Mitzraim. 64. E Simeão respondeu a José, dizendo: Nós não dissemos a ti antes que não sabíamos o ponto exato pelo qual ele passou, e se ele estava morto ou vivo e, portanto, como, meu senhor, fala estas coisas. 65. E José observou o semblante de Judá reconhecendo, e sua raiva começou a abrandar, quando ele lhe falou, dizendo: Traga a mim seu outro irmão em vez deste irmão. 66. E José disse a seus irmãos: Certamente vocês disseram que seu irmão estava morto ou perdido. Agora se eu o chamasse neste dia, e ele devesse vir diante de vocês, vocês vos dariam a mim em vez de seu irmão. 67. José começou a gritar: José, José, venha neste dia diante de mim, e de teus irmãos e sente-se diante deles. 68. E quando José falou isto diante deles, olharam cada um para um lado, para ver de onde José viria. 69. E José observou todos os seus atos, e disse-lhes: Por que vocês olham aqui e ali? Eu sou José quem venderam para Mitzraim. Agora, portanto, não chorem por terem me vendido, pois foi para um apoio durante a fome que Deus enviou a vocês. 70. E seus irmãos ficaram aterrorizados por ele quando ouviram as palavras de José, e Judá ficou extremamente aterrorizado com ele. 71. E quando Benjamim ouviu as palavras de José, ele foi diante dele na parte interna da casa, e Benjamim correu a José seu irmão e o abraçou, e caiu sobre seu pescoço e eles choraram. 72. E quando os irmãos de José viram que Benjamim tinha caído sobre o pescoço do irmão e chorou com ele, eles também caíram sobre José e o abraçaram. E eles choraram muito com José. 73. E a nova foi ouvida na casa de José, que eram seus irmãos, e isto agradou a Faraó excessivamente, pois ele teve medo deles pelo fato de poderem destruir Mitzraim. 74. E Faraó enviou seus servos para José para felicitá-lo sobre seus irmãos que tinham chegado a ele, e todos os comandantes dos exércitos e as tropas que estavam em Mitzraim vieram para se alegrar com José, e a cidade inteira muito alegrou-se sobre irmãos de José. 75. E Faraó enviou seus servos para José, dizendo: Diz a teus irmãos para buscar todos os pertencentes deles, e deixe-os que eles venham até mim, e eu vou colocá-los na melhor parte das terras de Mitzraim. E eles o fizeram. 76. E José ordenou que os de sua casa trouxessem os presentes de seus irmãos e vestuário, e trouxe-lhes muitas roupas sendo vestes de reais e muitos presentes, e José os dividiu entre seus irmãos. 77. E ele deu a cada um dos seus irmãos uma mudança de vestuário de ouro e prata, e 300 peças de prata, e José mandou todos eles para colocarem o vestuário, para serem trazidos diante de Faraó. 78. Faraó, vendo que irmãos de José eram todos homens valentes, e belos em aparência, ele exultou grandemente. 79. E eles mais tarde saíram da presença de Faraó para ir para a terra de Canaã, para seu pai,
e seu irmão Benjamim foi com eles. 80. E José deu-lhes 11 carros de Faraó, e José deu-lhes sua carroça, sobre a qual ele andou no dia da sua coroação em Mitzraim, para buscar seu pai para Mitzraim, Egito. E José enviou para as crianças de todos os seus irmãos vestuário de acordo com seus números, e 100 peças de prata para cada um deles. E ele também enviou peças para as esposas de seus irmãos, vestuário da esposa do rei. 81. E ele deu a cada um dos seus irmãos 10 homens para ir com eles para a terra de Canaã para servi-los, para servir a seus filhos e todos que lhes pertenciam na vinda para Mitzraim. 82. E José enviou pela mão do seu irmão Benjamim 10 trajes de vestuário para seus 10 filhos, uma parte acima do resto dos filhos de Jacó. 83. E enviou a cada 50 peças de prata e 10 carruagens na conta de Faraó. E ele enviou para seu pai 10 burros carregados com todos os luxos de Mitzraim, e 10 burros carregados com milho e pão e nutrição para seu pai e a todos os que estavam com ele, como provisões para a estrada. 84. E ele enviou a sua irmã Dina vestuário de prata e ouro, incenso e mirra, aloés e ornamentos femininos em grande abundância. E enviou o mesmo das esposas de Faraó, para as esposas de Benjamim. 85. E ele deu a todos os seus irmãos, também para suas esposas, todos os tipos de pedras de ônix e obdelium, e de todas as coisas valiosas entre o grande povo de Mitzraim, e nada de todas as coisas caras foi deixada, do que José enviou para a casa de seu pai. 86. E enviou os seus irmãos, e eles foram, e ele enviou seu irmão Benjamim com eles. 87. E José saiu com eles para acompanhá-los na estrada até as fronteiras de Mitzraim, e ele ordenou-lhe sobre seu pai e seus agregados familiar, para virem a Mitzraim. 88. E ele disse-lhes: não briguem na estrada, pois esta coisa veio de Yahu para nos livrar da fome, pois haverá ainda 5 anos de fome na terra. 89. E comandou-os, dizendo: quando vocês chegarem à terra de Canaã, não vão de repente diante de meu pai nesta questão, mas ajam em sua sabedoria. 90. E José deixou de instruí-los, e ele virou-se e voltou para Mitzraim, e os filhos de Jacó foram para a terra de Canaã, com alegria e contentamento para seu pai Jacó. 91. E eles vieram até as fronteiras da terra, e eles disseram uns aos outros: o que é que vamos fazer neste assunto diante de nosso pai? Se falarmos subitamente a ele dissermos isto, ele ficará muito alarmado com as nossas palavras e não vai acreditar em nós. 92. E eles foram até que eles chegaram quase até suas casas, e encontraram Serache, a filha de Azer, vindo para encontrá-los. E a donzela era muito boa e sutil, e sabia tocar harpa. 93. E chamaram-lhe, e ela veio diante deles, e ela beijou-os, e eles a pegaram e deram-lhe uma harpa, dizendo: vá agora diante de nosso pai e senta-te diante dele, e toque a harpa, e fala essas palavras. 94. E eles a mandaram ir para sua casa, e ela pegou a harpa e apressou-se diante deles, e ela veio e sentou-se perto de Jacó. 95. E tocou bem e cantou e soltou na doçura das suas palavras: José meu tio está vivo, e ele comanda em toda a terra de Mitzraim, e não está morto. 96. E ela continuou a repetir e proferir estas palavras, e Jacó ouviu suas palavras e elas foram agradáveis a ele. 97. Escutou enquanto ela repetiu-lhe 2 vezes e 3 vezes. Alegria entrou no coração de Jacó à doçura das suas palavras, e o Espírito de Deus estava sobre ele, e ele sabia que todas as palavras dela eram verdade. 98. E Jacó abençoou Serache quando ela falou estas palavras diante dele, e ele disse: minha filha, que a morte nunca prevaleça sobre ti, pois tu reviveste meu espírito. Apenas fale ainda diante de mim como tens falado, pois tu me alegras com todas as tuas palavras. 99. E ela continuou a cantar essas palavras, e Jacó ouviu, e isto o encheu de prazer, e ele se alegrou, e o Espírito de Deus estava sobre ele. 100. Enquanto ele ainda estava falando com ela, chegaram seus filhos com cavalos e carruagens e vestuário real e servos andando diante deles. 101. E Jacó levantou-se para encontrá-los, e os viu vestidos com vestuário real, e ele viu todos os tesouros que José tinha enviado para eles. 102. E disseram-lhe: seja informado que nosso irmão José está vivo, é ele quem comanda toda a terra de Mitzraim, ele é quem falou a nós como nós dissemos. 103. E Jacó ouviu todas as palavras de seus filhos,
e seu coração palpitou devido às suas palavras, pois ele não podia acreditar, até que ele viu o que José lhes tinha dado, e o que ele havia enviado a ele, e todos os sinais que José havia dito a eles. 104. E eles abriram diante dele, e mostraram-lhe tudo os que José tinha enviado, e ele soube que eles tinham falado a verdade, e ele exultou excessivamente por causa de seu filho. 105. E Jacó disse: é suficiente para mim saber que meu filho José ainda está vivo, vou ver ele antes de morrer. 106. E seus filhos lhe disseram tudo o que tinha acontecido, e Jacó disse: eu vou a Mitzraim para ver meu filho. 107. E Jacó levantou-se e colocou o vestuário que José tinha lhe enviado, e depois de ter se lavado, ele cortou o cabelo, ele colocou sobre sua cabeça o turbante que José tinha enviado a ele. 108. E todas as pessoas da casa de Jacó e suas esposas colocam suas roupas que José tinha enviado para eles. E eles muito se alegraram em José ainda estar vivo, e ele estar governando Mitzraim. 109. E os habitantes de Canaã ouviram sobre isto, e vieram e se alegraram com Jacó por ele ainda estar vivo. 110. E Jacó fez uma festa para eles durante 3 dias. E todos os reis de Canaã e nobres da terra comeram e beberam e exultaram na casa de Jacó. Capítulo 55. O Senhor ordena a Jacó para ir ao Egito. 1. E depois disto Jacó disse: vou ir e ver o meu filho em Mitzraim e em seguida, voltarei para a terra de Canaã, no que Deus disse a Abraão, porque eu não posso deixar a terra do meu local de nascimento. 2. Eis que a palavra de Deus lhe veio, dizendo: vá para Mitzraim com toda a tua casa, e permaneçam lá, não tenham medo, pois lá eu farei uma grande nação. 3. E Jacó disse dentro de si mesmo: vou ir e ver o meu filho, se o temor de seu Deus está ainda em seu coração por causa do povo de Mitzraim. 4. E Deus disse a Jacó: não temas por José, pois ele ainda mantém sua integridade a me servir, como será bem visto diante de ti. E Jacó exultou excessivamente por seu filho. 5. Naquela época Jacó mandou seus filhos e família irem para Mitzraim, de acordo com a palavra de Deus a ele. E Jacó levantou-se com seus filhos e seu agregado familiar, e ele saiu da terra de Canaã, de Berseba, com alegria e felicidade no coração. E eles foram para a terra de Mitzraim. 6. E veio passar quando eles estavam perto de Mitzraim, Jacó enviou Judá antes dele até José, que ele pudesse mostrar-lhe a situação em Mitzraim, e Judá fez de acordo com a palavra de seu pai. E ele apressou-se e correu e veio a José. E eles deram para eles um lugar na terra de Gozém para toda a sua família. E Judá retornou e veio ao longo da estrada a seu pai. 7. E José tomou a carruagem, e ele reuniu todos os seus homens poderosos e seus servos, e todos os oficiais para ir encontrar-se com seu pai Jacó. E um mandato de José foi proclamado em Mitzraim, dizendo: todos os que não forem conhecer Jacó morrerão. 8. E no dia seguinte José saiu por toda Mitzraim um grande e poderoso exército, todos vestidos com roupas de linho fino e púrpura e com instrumentos de ouro e prata e com seus instrumentos de guerra com eles. 9. E todos foram encontrar Jacó com todos os tipos de instrumentos musicais, com bateria e tamborins, aspergindo mirra e aloés ao longo da estrada. E eles foram segundo sua moda, e a terra chocou com seus gritos. 10. E todas as mulheres de Mitzraim foram sobre os telhados e sobre as paredes para conhecer Jacó. E sobre a cabeça de José estava uma coroa régia do faraó. Faraó tinha enviado-lhe para colocar no momento que estivesse indo encontrar seu pai. 11. E quando José estava entre 50 cúbitos de seu pai, ele desceu da carruagem, e ele caminhou em direção a seu pai. E quando todos os oficiais e seus nobres viram que José tinha ido a pé em direção a seu pai, eles também foram e andaram a pé em direção a Jacó. 12. E quando Jacó se aproximou dos soldados de José, Jacó observou os soldados que estavam vindo em direção a ele com José e gratificou muito, e Jacó ficou espantado com eles. 13. E Jacó disse a Judá: quem é este homem que vejo no exército vestido em traje majestoso, com uma roupa muito vermelha, e uma coroa real sobre sua cabeça, que desceu de sua carruagem e está vindo em direção a nós? E Judá respondeu a seu pai, dizendo: ele é o teu filho José o rei. E Jacó exultou em ver a honra do seu filho. 14. E José veio a seu pai, e ele curvou-se diante de seu pai, e todos os homens do exército curvaram-se no chão com ele, diante de Jacó. 15.
E eis que Jacó correu a seu filho José, e caiu sobre seu pescoço, e beijou-o, e eles choraram. E José também abraçou seu pai e beijou-o, e eles choraram. E todas as pessoas de Mitzraim choraram com eles. 16. Jacó disse a José: agora eu vou morrer com alegria depois de ter visto tua face, pois tu ainda vives e com honra. 17. E os filhos de Jacó e suas esposas e seus filhos e seus servos e todos os da casa de Jacó choraram muito com José, e beijaram-no e choraram muito com ele. 18. E José e todos do seu povo voltaram então mais tarde para casa em Mitzraim, Egipto. E Jacó e seus filhos e todos os filhos do seu agregado familiar vieram com José para Mitzraim, e José colocou-os na melhor parte de Mitzraim, na terra de Gozém. 19. E José disse a seu pai e seus irmãos: vou ir e dizer a Faraó, assim, meus irmãos e a casa do meu pai e todos os que pertencem a eles, vieram até mim, e eis que eles estão na terra de Gozém. 20. E José assim fez, e tomou seus irmãos Ruben, Issachar, Zebulon e seu irmão Benjamim, e ele colocou-os diante de Faraó. 21. E José falou a Faraó, assim, meus irmãos e a casa do meu pai e todos que lhes pertençam, juntamente com seus rebanhos e gado que vieram a mim da terra de Canaã, para permanecer em Mitzraim, pois a fome está severa sobre eles. 22. E o Faraó disse a José: coloque teu pai e irmãos na melhor parte da terra, não lhe prive de nada do que é bom, e levá-los a comer da gordura da terra. 23. E José respondeu, dizendo: eis que eu os coloquei na terra de Gozém, pois eles são pastores, portanto que eles permanecem em Gozém para alimentar seus rebanhos longe dos Mitzri, egípcios. 24. E Faraó disse a José: faça para teus irmãos tudo o que eles disserem a ti. E os filhos de Jacó curvaram-se diante de Faraó, e eles saíram em paz. E José depois trouxe seu pai diante de Faraó. 25. E Jacó veio e curvou-se diante de Faraó, e Jacó abençoou Faraó, e ele então saiu, e Jacó e todos os seus filhos e sua família moraram na terra de Gozém. 26. No segundo ano, que é o ano 130 da vida de Jacó, José manteve seu pai e seus irmãos e o seu agregado familiar, com pão de acordo com os mais pequenos, todos os dias da fome, nada lhes faltou. 27. E José deu-lhes a melhor parte da terra inteira, o melhor de Mitzraim, Egipto, tiveram em todos os dias de José. E José também lhes deu a todos da casa de seu pai, roupas e vestuário de ano para ano. E os filhos de Jacó permaneceram com segurança em Mitzraim todos os dias do seu irmão. 28. E Jacó sempre comeu na mesa de José. Jacó e seus filhos não deixaram a mesa de José dia ou noite, além das crianças de Jacó que comiam em suas casas. 29. E toda Mitzraim comeu pão durante os dias da fome da casa de José, pois todos os Mitzri, egípcios, venderam tudo que lhes pertenciam devido à fome. 30. E José comprou todas as terras e campos de Mitzraim para Faraó, e José forneceu pão para todos os dias de fome. E José recolheu prata e o ouro que vinham até ele por milho que eles compraram em toda a terra. E ele acumulará muito ouro e prata, além de uma quantidade de pedras de ônix, bdellium e vestuário valioso que eles traziam a José de todas as partes da terra quando seu dinheiro foi gasto. 31. E José tomou a prata e o ouro que entrou em sua mão, cerca de 72 talentos de ouro e prata e também pedras de ônix e bdellium em grande abundância. E José pegou e o ocultou em 4 partes, e ele escondeu uma parte no deserto perto do Mar Vermelho, e uma parte no rio Perate, e a terceira e quarta parte ele escondeu no deserto oposto ao deserto da Pérsia e dos Medos. 32. E pegou uma parte de ouro e prata que foi deixado, e deu para todos os seus irmãos e a toda a casa de seu pai, e as mulheres da casa de seu pai, e o resto ele trouxe para a casa de Faraó, cerca de 20 talentos de ouro e prata. 33. E José deu todo o ouro e prata que permaneceram a Faraó, e colocou no tesouro de Faraó. E os dias da fome cessaram depois disto na terra. E eles semearam e colheram na terra inteira, e eles obtiveram sua quantidade usual por ano, e não lhes faltava nada. 34. E José habitou com segurança em Mitzraim, Egipto, e a terra inteira estava sob seus conselhos, e o seu pai e todos os seus irmãos habitavam na terra de Gozém, e tomaram posse dela. 35. E José ficou muito velho, e avançado em dias, e seus 2 filhos, Efraim e Manassés, mantiveram-se constantemente na casa de Jacó.
juntamente com as crianças dos filhos de Jacó seus irmãos, para aprenderem os caminhos do Senhor, e a sua lei. 36. E Eucaf, Jacó, e seus filhos habitaram na terra de Mitzraim, Egipto, na terra de Gozém, e eles tomaram posse da mesma, e eles foram frutíferos e multiplicaram-se nela. Capítulo 56. Depois de habitar 17 anos no Egito, Jacó morre. E Jacó viveu na terra de Mitzraim 17 anos, e os dias de Jacó e os anos de sua vida foram 147 anos. 2. Naquela época, Jacó foi atacado com uma doença da qual ele morreu, e ele mandou chamar por seu filho José em Mitzraim, Egipto, e seu filho José veio ao seu pai. 3. E Jacó disse a José e a seus filhos: Eis que eu morrerei, e o Deus de seus ancestrais irá visitá-los, e levá-los de volta para a terra, que o Senhor jurou dar-vos, e aos seus filhos. Agora pois, quando eu estiver morto, enterrem-me na caverna que está em Maquipela, em Hebrom, na terra de Canaã, perto de meus antepassados. 4. E Jacó fez seus filhos jurarem enterrá-lo em Maquipela, em Hebrom, e seus filhos juram-lhe sobre este assunto. 5. E comandou-os, dizendo: Sirvam a Deus vosso Criador, pois aquele que livrou seus pais, também irá livrá-los de todos os problemas. 6. E Jacó disse: Chamem todos os seus filhos a mim. E todos os filhos dos filhos de Jacó vieram e sentaram-se diante dele. E Jacó abençoou-os, e ele disse-lhes: Que o Deus de seus pais lhe conceda 1000 vezes mais, e te abençoem, e que ele possa dar-lhes a bênção de seu pai, Abraão. E todos os filhos dos filhos de Jacó saíram naquele dia, depois dele os ter abençoado. 7. E no dia seguinte, Jacó chamou novamente por seus filhos, e eles todos reuniram-se e vieram a ele sentar-se diante dele. E Jacó naquele dia abençoou seus filhos antes de sua morte. Cada homem lhe abençoou de acordo com a sua bênção, eis que está escrito no livro da lei de Deus relativos a Elzuru, Israel. 8. E Jacó disse a Judá: Eu sei, meu filho, que tu és um homem poderoso para teus irmãos. Reinas sobre eles e teus filhos reinarão sobre seus filhos para sempre. 9. Ensina apenas a teus filhos o arco e todas as armas de guerra, a fim de que eles possam combater nas batalhas de seus irmãos que governem sobre seus inimigos. 10. E Jacó comandou novamente seus filhos nesse dia, dizendo: Eis que estarei neste dia reunindo-me ao meu povo. Levem-me de Mitzraim, Egipto, e enterrem-me na caverna de Maquipela como eu vos mandei. 11. Prestem atenção, pois peço que nenhum dos vossos filhos me carregue, apenas vocês. E isso é o modo como vocês devem me fazer a mim, quando vocês levarem meu corpo para a terra de Canaã, para me enterrarem. 12. E Eudá, Judá, Issachar e Zebulon incluídos carregarão meu caixão do lado oriental. Ruben, Shamiu, Simeão, e Gad no sul, Efraim, Manassé e Beniamim no ocidental, Dan, Azer e Naftali no norte. 13. Não deixem Levi levar com vocês, pois ele e seus filhos levaram a arca da aliança de Deus com os israelitas no acampamento. Nem deixem José meu filho levar, pois como um rei, então deixe ele sua honra, e Efraim e Manassé devem estar em seu lugar. 14. Assim vocês devem fazer a mim quando vocês me levarem. Não negligenciem qualquer coisa de tudo que eu mandei a vocês, e quando isto passar a fazerem a mim, que o Senhor se lembre favoravelmente de vocês, e seus filhos depois de vocês para sempre. 15. E vocês, meus filhos, honre cada um seu irmão e seus parentes, e mandem seus filhos e os filhos de seus filhos após vocês. Servirá o Deus de seus antepassados todos os dias. 16. Para que vocês possam prolongar seus dias na terra, você e seus filhos e os filhos de seus filhos sempre, que fizerem o que é bom e reto aos olhos de Deus, vosso Senhor, andando em todos os seus caminhos. 17. E tu, meu filho José, perdoa, pelos os erros de teus irmãos e todas as suas transgressões, e o prejuízo que eles jogaram sobre ti, pois o Senhor permitiu isto, para teu benefício e benefício de teus filhos. 18. E meu filho, não abandones teus irmãos aos habitantes de Mitzraim, nem machuque seus sentimentos, pois eis que eu consigno para a mão do Senhor e na tua mão, para protegê-los dos Mitzi, egípcios. E os filhos de Jacó responderam a seu pai dizendo: Ó nosso pai, tudo o que tu nos ordenaste, assim vamos fazer, para que Deus esteja conosco. 19. E Jacó disse a seus filhos: Assim, Deus estará com vocês, quando vocês mantiverem todos os seus caminhos,
Não saiam de seus caminhos, ou para a direita, ou à esquerda, e façam o que é bom e reto em seus olhos. 20. Porque sei que muitos e graves problemas irão acontecer nos últimos dias na terra. Sim, a seus filhos e os filhos de seus filhos. Apenas sirvam a Deus e Ele irá salvar vocês de todos os problemas. 21. E isto virá a se passar quando vocês estiverem seguindo a Deus e a servi-lo, e vão ensinar seus filhos depois de vocês, e os filhos de seus filhos a conhecerem a Deus. E então Deus levantará de seus filhos um servo de entre os seus filhos, e Deus vai livrar vocês através de sua mão de todas as tribulações, e trazê-los para fora de Mitzraim e trazê-los para a terra de seus pais, para herdá-la com segurança. 22. E Jacó terminou de ordenar seus filhos, e colocou seus pés na cama, e morreu, e foi levado pelo seu povo. 23. E José caiu sobre seu pai, e chorou sobre ele, e beijou-o, e ele gritou com voz amarga: ó meu pai, meu pai. 24. E as esposas de seus filhos e sua família vieram e caíram sobre Jacó, e eles choraram sobre ele, e choraram em voz muito alta sobre Jacó. 25. E todos os filhos de Jacó levantaram-se juntos, eles rasgaram suas vestes, e todos eles colocaram pano de sacos sobre seus lombos, e eles caíram em seus rostos, e eles lançaram poeiras sobre suas cabeças para os céus. 26. E o acontecido foi dito a Osnat, esposa de José, e ela levantou-se e colocou um pano de saco, e ela com todas as mulheres mítis e egípcias, com ela vieram e choraram por Jacó. 27. E também todas as pessoas de Mitzraim que conheciam Jacó vieram todos no mesmo dia quando ouviram isto, e toda a cidade chorou por muitos dias. 28. E também da terra de Canaã as mulheres vieram a Mitzraim quando ouviram que Jacó estava morto, e elas choraram por ele por 70 dias. 29. E aconteceu depois disto que José comandou seus servos, os médicos, a embalsamar seu pai com mirra, incenso e todo tipo de incenso e perfumes. E os médicos embalsamaram Jacó como José comandou-os. 30. E todos os povos de Mitzraim, Egito, e os anciãos e todos os habitantes da terra de Gozém, choraram e lamentaram por Jacó, e todos os seus filhos e os filhos de seus agregados familiar, lamentaram e choraram por seu pai Jacó muitos dias. 31. E depois que os dias de seu choro passaram, no final de 70 dias, José disse a Faraó: vou enterrar a meu pai na terra de Canaã, como ele me fez jurar, e, em seguida, vou voltar. 32. E Faraó enviou José, dizendo: vai e enterre teu pai, como ele disse, e como ele o fez jurar. E José levantou-se com todos os seus irmãos para ir para a terra de Canaã para enterrar seu pai Jacó como ele ordenou-lhes. 33. E Faraó ordenou que fosse proclamado em toda Mitzraim, dizendo: quem não for com José e seus irmãos para a terra de Canaã para enterrar Jacó, morrerá. 34. E toda Mitzraim ouviu a proclamação do Faraó, e todos eles levantaram-se juntos, e todos os servos de Faraó e as pessoas idosas de sua casa e todos os sábios da terra de Mitzraim foram com José, e todos os funcionários e nobres do Faraó foram com os servos de José, e eles foram para enterrar Jacó na terra de Canaã. 35. E os filhos de Jacó transportaram o caixão sobre a qual ele jazia, de acordo com tudo que seu pai ordenou-lhes, assim fizeram seus filhos a ele. 36. E o caixão era de ouro puro, e foi incrustado com pedras de ônix e bodelium, e a cobertura do caixão era de ouro batido, unido com cadarços, e sobre eles haviam ganchos de pedras e obdelium. 37. E José colocou sobre a cabeça de seu pai Jacó uma grande coroa dourada, e ele colocou um cetro de ouro em sua mão, e eles cercaram o caixão, como era o costume dos reis durante suas vidas. 38. E todas as tropas de Mitzraim passaram diante dele nessa matriz, em primeiro lugar todos os homens poderosos de Faraó, e os valentes de José, e depois o resto dos habitantes de Mitzraim, e eles foram todos cingidos com espadas e equipados com casacos de assalto, e as armas da guerra estavam sobre eles. 39. E todos os que choravam e estavam lutados, foi a uma distância oposta ao caixão, indo e chorando e lamentando, e o resto do povo seguiu o caixão. 40. E José e seus agregados foram juntos perto do caixão descalços e chorando, e o resto dos servos de José foram em torno dele, cada homem tinha seus ornamentos sobre si, e estavam armados com armas de guerra. 41.
e 50 servos de Jacó passaram à frente do caixão. E eles jogaram ao longo da estrada mirra e aloés e todo tipo de perfume. E todos os filhos de Jacó que carregavam o caixão andaram sobre o perfume. E os servos de Jacó foram diante deles jogando perfume ao longo da estrada. 42. E José foi com um pesado exército. E eles fizeram depois conforme seu jeito todos os dias até chegarem na terra de Canaã. E eles vieram para a eira de Atade, que era do outro lado da Jordânia. E eles choraram um grande e pesado luto naquele lugar. 43. E todos os reis de Canaã ouviram falar disto, e todos eles saíram, cada homem de sua casa, 31 reis de Canaã, e eles todos vieram com seus homens para chorar e lamentar sobre Jacó. 44. E todos estes reis contemplaram o caixão de Jacó, e eis que a coroa de José estava sobre ele, e eles também colocaram suas coroas sobre o caixão, e cercaram-no com coroas. 45. E todos estes reis fizeram naquele lugar um pesado e grande luto com os filhos de Jacó e Mitzraim, para Jacó, pois todos os reis de Canaã conheciam o valor de Jacó e seus filhos. 46. E a notícia chegou a Esaú, dizendo: Jacó morreu e seus filhos e toda Mitzraim estão transportando-o para a terra de Canaã para enterrá-lo. 47. E Esaú ouviu e ele estava habitando no monte Seir, e ele levantou-se com os seus filhos e todo o seu povo, e todos os do seu agregado familiar, um povo extremamente grande. E eles vieram lamentar e chorar sobre Jacó. 48. E veio Esaú, ele chorou por seu irmão Jacó e Mitzraim e toda Canaã. Todos novamente choraram um grande luto com Esaú para Jacó naquele lugar. 49. E José e seus irmãos levaram seu pai Jacó daquele lugar, e eles foram para Hebrom para enterrar Jacó na caverna por seus pais. 50. E eles vieram a Quiriat-Arba, para a caverna, e assim que eles chegaram, Esaú ficou com os seus filhos contra José e seus irmãos como um obstáculo na caverna, dizendo: Jacó não deve ser enterrado nela, pois ela pertence a nós e ao nosso pai. 51. E José e seus irmãos ouviram as palavras dos filhos de Esaú, e eles ficaram extremamente irados, e se aproximou José até Esaú, dizendo: O que é essa coisa que eles dizem? Certamente o meu pai Jacó comprou de ti por grandes riquezas após a morte de Isaque, agora 25 anos depois, e também toda a terra de Canaã ele comprou de ti de teus filhos, e da tua semente após ti. 52. E Jacó comprou para seus filhos e sua semente depois dele como uma herança para sempre. E por que tu falas estas coisas neste dia? 53. Esaú respondeu, dizendo: Tu falas falsamente em mentira, pois eu não vendi qualquer coisa pertencente a mim em toda esta terra, como tu dizes, nem meu irmão Jacó comprou algo pertencente a mim nesta terra. 54. E Esaú falou estas coisas para enganar José com suas palavras, pois sabia Esaú que José não estava presente naqueles dias quando Esaú vendeu todos os pertencentes a ele na terra de Canaã para Jacó. 55. E José disse a Esaú: Certamente meu pai inseriu estas coisas no registro de compra, e testemunhou o registro com testemunhas, e eis que ele está em Mitzraim, Egipto. 56. E Esaú respondeu, dizendo-lhe: Traga o registro, tudo o que tu encontrares no registro, então vamos fazer. 57. E José chamou a Naphtali seu irmão, e ele disse: Rápido, faça o que te peço. Vá para Mitzraim e traga todos os registros, o registro da compra, o registro selado e o registro aberto, e também todos os primeiros registros em que todas as transações do direito de primogenitura estão escritas, que busques tu. 58. E tu trarás aqui até nós, para que saibamos todas as palavras de Esaú e seus filhos que eles falaram neste dia. 59. E Naphtali ouviu a voz de José e ele apressou-se e correu para ir para Mitzraim. E Naphtali foi mais leve no pé do que qualquer um dos servos do deserto, pois ele ia sobre as espigas de milho, sem as comprimir. 60. E quando Esaú viu que Naphtali tinha ido para buscar os registros, ele e seus filhos aumentaram sua resistência contra a caverna. E Esaú e todos seus povos subiram contra José e seus irmãos à batalha. 61. E os filhos de Jacó e o povo de Mitzraim lutaram com Esaú e seus homens. E os filhos de Esaú e seu povo foram derrotados diante dos filhos de Jacó. E os filhos de Jacó derrubaram do povo de Esaú 40 homens. 62. E Chuzinho filho de Dan, o filho de Jacó, estava naquele tempo com os filhos de Jacó.
Mas ele estava aproximadamente 100 côvados distante do local da batalha, pois ele permaneceu com as crianças dos filhos de Jacó e o caixão para guardá-lo. 63. E Shuzim era surdo e mudo, ainda assim entendeu a voz de consternação entre os homens. 64. E ele perguntou, dizendo, por que vocês não enterram o morto? E o que é esta grande consternação? E eles responderam-lhe com as palavras de Esaú, e seus filhos. E ele correu a Esaú no meio da batalha, e ele matou Esaú com uma espada, e ele cortou sua cabeça, e a lançou à distância, e Esaú caiu entre as pessoas da batalha. 65. E quando Shuzim fez isto, os filhos de Jacó prevaleceram sobre os filhos de Esaú, e os filhos de Jacó enterraram seu pai Jacó pela força na caverna, e os filhos de Esaú contemplaram isto. 66. E Jacó foi enterrado em Hebrom, na caverna de Maquipela, que tinha comprado Abrão dos filhos de Hete como posse de um local de enterro, e foi enterrado em trajes muito caros. 67. E nenhum rei tinha pago tal honra como José pagou a seu pai em sua morte, pois ele o enterrou com muita honra, como os sepultamentos dos reis. 68. E José e seus irmãos fizeram um luto de 7 dias por seu pai. Continua.